Olá, pessoal, mais um Primecast aqui comigo, né? Ilka Brandão. E hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial. Muitos de vocês já conhecem, para você que não conhece ainda, se surpreenda com essa história maravilhosa. Seja bem-vinda, doutora Nathalie. Muito obrigada, Ilka, é uma oportunidade enorme. Agradeço de coração, tá? E você, o programa, eu tenho muito respeito e admiração. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Doutora, antes de começarmos, eu vou ler um mini currículo, gente, porque eu pedi assim um mini currículo, porque o currículo da doutora é muito extenso. Eu digo, não, vamos resumir aqui. Doutora Nathalie Moraes Silva é advogada, criminalista e de direitos sociais, empresária do ramo de autopeças e líder de movimentos sociais e de empoderamento feminino. Com uma trajetória marcada pela defesa de direitos e pela liderança, ela acumula diversas premiações e reconhecimentos nacionais e internacionais na advocacia. Mulher, advogada, empresária e líder. Sua atuação é movida pelo propósito de transformar realidades, inspirar mulheres e ocupar espaços de poder. Doutora, que maravilha, né? Você trabalha assim em várias áreas e principalmente com empoderamento, né, feminino e assim, por muitas causas, né, que eu venho acompanhando muito seu Instagram e de parabéns, viu? Sua trajetória aí. Muito obrigada, Ilka, agradeço. Doutora, antes de começarmos, eu queria lhe perguntar qual, como é que surgiu, né, esse nome, doutora Nathalie Malévola. Malévola por quê? Eu preciso sempre explicar o porquê do Malévola. Eu sempre falo, Malévola não é porque eu seja má. Porque todas as pessoas que já assistiram o filme da Malévola sabem que quem é a Malévola? A Malévola ela é uma mulher boa, que precisa cuidar do seu reino, porque o seu reino a qualquer momento pode ser atacado. E ela sempre teve que ter uma postura muito mais firme para poder proteger o seu reino. E quando alguém tentou acabar com o seu reino, o que foi que ele fez com a Malévola? Ele foi lá e cortou as suas asas. Que é o que a sociedade faz com as mulheres, né? Todas as vezes que uma mulher se coloca em um lugar de poder, a sociedade como um todo vai lá e tenta cortar as suas asas. Hoje eu não diria cortar as asas, mas eu diria nos emudecer. Porque nada destrói mais uma mulher do que o silêncio. E as pessoas, com a minha postura, os meus clientes começaram a dizer: "Olha, tu parece com a Malévola, o teu jeito", e começaram a me chamar, porque eles entendiam que eu tinha um perfil muito parecido com o dela. E pegou, e hoje todo mundo me conhece assim, dessa forma. Malévola, para mim, não é um símbolo de algo ruim. Malévola é uma mulher que se reconstrói, que se recria, que ultrapassa os limites, e mesmo quando cortam suas asas, ela continua cuidando do seu reino, porque ela entende que a força que ela tem vem de dentro. E isso não é só uma questão psicológica, mas é uma questão bíblica também, que fala que a gente nos transforma, que nós nos transformamos à nossa volta, à proporção que nós fazemos a transformação da nossa mente. Então, malévola significa exatamente isso. Proteger o meu reino, ter uma postura firme e necessária, porque eu atuo na área criminal, eu atuo numa área em que a maioria das pessoas tem a tendência de criticarem, deixarem de lado, e isso exige de mim essa postura firme. E por isso o nome Malévola. Ah, muito interessante aí, viu, pessoal? Doutora, quem é a mulher por trás da advogada? Conte-nos. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque antes de ser advogada, antes de ser empresária, antes de ser líder, eu sou mulher. E que mulher sou eu? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. E eu sou a Nathalie, filha da Cláudia, que foi por muito tempo empregada doméstica, filha do Ananias, que foi vendedor ambulante. Eu sou a irmã mais velha, sou aquela que precisou sair muito cedo do interior de Catu para tentar a vida aqui em São Luís. Por quê? Porque eu sempre entendi que a maior arma de empoderamento de uma mulher é o conhecimento. Então eu precisava sair de perto dos meus para buscar esse conhecimento. E a mulher por trás da advogada, por trás da líder,
É uma mulher que sabe exatamente o que quer da vida. É verdade, doutora. E você fala isso, eu vi, assim, já outros momentos com você fala isso com muito orgulho, né, seu Eu tenho semblante muito com muito orgulho. eu tenho muito orgulho porque essa é a minha história. Essa é quem eu sou, é de onde eu vim, é das minhas raízes. Eu amo a cidade pequena onde eu nasci. A educação lá, a início era precária, não tinha estrada, depois foi tendo estrada, foi tendo desenvolvimento, mas a gente não apaga quem a gente é, não apaga o início. E eu tenho uma gratidão enorme pelos meus pais, porque por muitas vezes a minha mãe, ela deixava de comprar roupa para ela para que eu pudesse me vestir. Entendeu? Meu pai trabalhando como vendedor ambulante, ele ganhava muito pouco, quase nada, mas ele abria mão de ter qualquer conforto para que eu pudesse morar em São Luís e estudar. Então quem seria eu, se não fossem os meus pais, claro, abaixo de Deus, né, que ele é o guia da minha vida. E eu tenho muito orgulho, sim, da minha história. Que lindo, doutora. Quem é a Nathalie quando tira a folga? O que é que você gosta de fazer? Conta aqui pra gente. O advogado, dificilmente ele tira folga, né? Ainda mais dessa sua área, né? Pois é, e geralmente a maioria dos clientes precisam muito mais durante o final de semana. Mas o que eu gosto de fazer, o que traz prazer para minha alma, estar com a minha família. Estar com a minha família é o meu prazer e estar com a comunidade, que é o meu segundo maior amor depois da minha família. Então, às vezes, o final de semana, mas eu gosto de estar lá, porque quando você encontra o seu propósito no mundo, estar fazendo aquele propósito te torna feliz. E eu gosto de estar com a minha família, gosto de ir à igreja e também gosto de ficar em casa. Eu amo estar no meu lar. Como foi a sua infância? A minha infância foi uma infância muito difícil. Difícil em qual aspecto? Difícil na questão econômica. Por quê? Porque eu vim de uma casinha de taipa lá do interior. Depois que a gente foi conseguir construir uma casa de alvenaria. Lembro de épocas, Zilka, que chovia e tinha goteira em todo canto. A gente tinha que sair com a panelinha para colocar. Na minha casa faltava tudo, mas nunca faltou ensinamento sobre Deus e nunca faltou amor. O principal, né, Pois é, a minha doutora? mãe mostrou para mim o que é ser uma mulher resiliente. A minha avó é deficiente das pernas, não anda, criou todos os filhos sem o marido, porque o marido morreu muito cedo. E a minha infância foi. Eu sou de uma família onde as mulheres sempre tomaram a liderança, onde as mulheres correram atrás de tudo. E eu tenho exemplos de resiliência dentro de casa. Então, a minha infância, economicamente, foi uma infância difícil, com todas as dificuldades próprias do interior, sem acesso a uma educação equilibrada, sem acesso a um sistema bom de saúde. Mas a gente precisa furar a pirâmide social e a gente só consegue furar a pirâmide social por meio do conhecimento. Mas eu sempre tive uma casa onde o amor, o respeito e o ensinamento sobre a Bíblia sempre foram pilares. Então, faltava tudo, mas nunca faltou fé. Então eu posso dizer que a minha infância no quesito fé, no quesito família, foi muito cheia. No quesito econômico, não. Mas isso ficou lá no passado, não é mais a minha realidade. Muito bem. Doutora, e você falou da sua infância, né, de um pouquinho do que você gosta de fazer, e agora vamos falar da sua escolha, da sua formação. O que que lhe levou a escolher o direito, né? Eu tive uma formação inicial que foi na área técnica, né? Então eu cursei engenharia elétrica na UFMA, antes disso fiz eletrotécnica no IFMA, fiz eletromecânica no Senai. Eu vinha de uma carreira técnica. Só que na carreira técnica, por mais competente que eu fosse, eu entendia que eu não encontrava à época o meu lugar. E eu sempre gostei de me expressar, eu nunca concordei com a ideia de uma mulher que se silencia. E na carreira técnica eu não podia falar. Então eu comecei a refletir sobre eu preciso de uma profissão que me dê espaço, que faça algo que eu sinta que realmente é o meu propósito. E eu comecei a olhar no direito que era o meu lugar. Por quê? Porque eu queria falar. Eu queria uma profissão que me desse espaço de conectar pessoas e o mundo. E o advogado é exatamente isso, ele é a voz daqueles que não podem falar.
E quando eu vi as coisas à minha volta, principalmente questões sociais, que eu sempre fui muito envolvida desde a minha adolescência, eu entendia que eu precisava ocupar um espaço de fala, e o direito me permite isso. Também lutar por pessoas, né, doutora, É que é a sua grande causa, né, é o que eu faço que todos lhe os dias, move. é o que eu faço todos os dias. E claro que na vida a gente enfrenta muitos desafios, né. Você falou de alguns desafios, mas quais foram os maiores desafios nessa sua carreira? Eu falo não só da minha carreira, mas da minha vida. Eu sou portadora de visão monocular, tá, eu só enxergo do lado esquerdo, eu não tenho visão do lado direito, e eu perdi a visão do lado direito já na fase adulta. E para mim foi um desafio muito grande, porque é uma parte de você, né, a visão ela é muito importante, quando você perde uma parte da visão, isso é extremamente significativo. No entanto, isso me deu muito mais resiliência. Então, na minha vida, na minha carreira, perder a visão do lado direito foi algo extremamente difícil, mas na minha vida também, o que eu considero assim, algo que foi bem difícil de lidar foi ter que sair lá de Catu e vir morar em São Luís sozinha aos 13 anos de idade. Então, lidar com a cidade grande, lidar com tudo e ficar sozinha numa casa, na época uma kitnet, foi um grande desafio para mim, porque eu tive que ser mulher sendo ainda uma criança, né. Na minha adolescência eu já fui obrigada pelas circunstâncias a me tornar uma pessoa adulta. Então essa fase da adolescência foi uma fase que eu não vivi. Eu tive que Muitas fazer esse pulo. e com muitas responsabilidades, né, Muitas. doutora, desde cedo. O que é que poucos conhecem sobre você? Conte aqui. Eu sou uma mulher de um coração extremamente bondoso. E a maioria das pessoas quando olham para mim veem sempre aquela postura séria, fechada, que é a postura que se exige para uma profissional da área que eu trabalho. Então eles têm muito aquela ideia de mim, daquela mulher mais forte, daquela mulher que não ri muito, que tem poucos amigos, mas isso é totalmente o contrário, eu sou uma mulher extremamente acessível, eu sou uma mulher que luta sempre pelo outro e eu tenho um olhar extremamente humano. Eu nunca pego algo, uma causa, por exemplo, ou qualquer coisa que seja da vida secular, e levo em consideração a questão técnica. Para mim, a questão humana vem antes. Então, cada situação é uma situação baseada mesmo na humanidade. E poucas pessoas conhecem isso de mim, não que eu não deixe demonstrar, mas é porque geralmente eles só olham mesmo o perfil daquela mulher que briga, daquela mulher que vai pra frente, daquela mulher que desafia, mas eu também sou aquela mulher que ama e sou aquela mulher que acolhe. É que às vezes a pessoa olha muito, como você sai muito assim, em alguns casos, né, que são Polêmicos. polêmicos, então talvez isso, né, chame mais atenção nessa área profissional. Mas realmente lhe conhecendo melhor, né, a gente já teve em momentos juntos, né, na área de empreendedorismo e a gente viu mesmo sua acessibilidade, você conversando com todo mundo, você se preocupando com uma questão lá da menina da garçonete, eu me lembro muito, isso me chamou muita atenção, porque isso mostra muito também, não só da importância ali daquele olhar profissional também, mas um olhar ali do ser humano, né, que você teve em querer sempre ali, estava no momento, mas estava atenta para ajudar. Isso aí eu também percebi nesse dia, viu. Doutor, como você equilibra, né, a sua carreira e a vida pessoal? Porque a gente sabe que, às vezes, esse esse aspecto dessa área jurídica sua, né, você deve estar em algum momento ali que está se divertindo, o telefone toca Sempre. e logo tem que sair, é um final de semana, é um feriado, não importa, não é isso? A grande dificuldade em todo qualquer relacionamento, quando se relaciona com uma mulher como eu, uma mulher advogada criminalista, a primeira coisa que a gente sempre fala, né: "Tá preparado?". Essa Vai aqui encarar? essa aqui é a minha realidade, meu telefone toca o tempo inteiro, sábado e domingo, enquanto as pessoas estão se divertindo, eu tô nas delegacias, né, tô nos presídios, e essa é a minha vida. Então a gente só faz a transferência:
Qual é o dia mais tranquilo? É segunda, é quarta? Então a gente transfere. Dizer que há um equilíbrio total, eu estaria mentindo, porque na verdade não há esse equilíbrio, há ajustes. A gente vai ajustando e tentando encontrar um ponto de equilíbrio, mas equilíbrio total não tem, porque geralmente as coisas acabam se misturando. E é sempre uma reclamação que eu tenho. Poxa, moça, a gente tá aqui. Tá Tá tudo tudo bom, bem, né? Tudo é bom. aniversário de namoro, e tal, e tu vai atender fulano, não sei quem. Poxa, fulano tem tanta hora pra ser preso, vai ser preso agora. Digo, não, esse foi o que eu escolhi. Sim. Então, as pessoas à minha volta já se acostumou e já entende. E sua carreira sempre vai ser também, né, levada muito em consideração, né, em Lev primeiro lugar, né, doutora? levado muito a sério a minha carreira, assim, porque Você lutou tanto para isso também, e né? eu me sinto feliz fazendo o que eu faço. Então, assim, se chegar a impedir, vai tirar de mim uma parte da minha felicidade. É, e é muito importante a gente trabalhar e fazer o que a gente ama, né, o que a gente gosta, porque é aquela história, né? Não é totalmente um trabalho, você tá ali por amor também, É, não é só ganho, não é só, são várias coisas envolvidas. é porque, na verdade, existem várias formas de ganhar. E nem sempre está relacionada ao dinheiro. Tu chegar assim pra ti, uma mãe desesperada, e chegar naquele desespero pra ti no teu escritório chorando, e depois de uma semana, 20 dias, 30, você encontra aquela mesma mulher feliz, diz assim: doutora, a senhora trouxe minha felicidade de volta pra casa. Ou nas comunidades, quando eu vejo tantas mulheres apanhando, e tantas situações que tu vê que tu consegue resolver aquilo, aquilo te traz um pagamento que não tem dinheiro que compre. Imagino a importância mesmo. Doutora, são muitos casos complicados, né? Então eu queria saber como é que você cuida dessa saúde emocional, que hoje em dia ter a saúde emocional é muito importante, né? Sempre foi importante, mas depois da pandemia, a gente vê o quanto assim a gente tem que estar ali firme, né? Junto com a nossa terapia, tudo certo, senão a gente A terapia tem que estar em dias, porque se a terapia não estiver em dias, né, a gente acaba a saindo do gente pira. psicólogo e indo para o psiquiatra. Mas como é que eu cuido dessa saúde emocional? Eu acho que o primeiro ponto é saber os seus limites. Você precisa conhecer os seus limites e você precisa saber exatamente o que você quer. Toda carreira, ela pressupõe que você tem algumas características e que você tenha comportamento em determinadas situações. Eu lido com um público que ninguém gostaria de lidar, na maioria das vezes, né? E eu preciso entender que ser advogado criminalista é desagradar. A única certeza que eu tenho, Ilka, é que eu desagrado. Eu sou uma figura polêmica, eu pego casos polêmicos. As pessoas, na maioria das vezes, não gostam dos meus clientes, então transferem o não gostar deles para mim, transfere o crime para o advogado, o que não é verdade. Então, eu já entrei nessa carreira sabendo que eu não ia ser amada. Que eu seria amada pelos meus clientes, mas que por muitas pessoas eu não iria ser amada porque eu sou essa figura polêmica. E a minha saúde mental, eu equilibro isso entendendo os meus limites, eu sei até onde eu posso ir, onde eu não posso ir, e sabendo que é próprio da minha carreira desagradar. Então, quando eu pego um caso, eu já sei que eu vou desagradar e eu vou pronta para isso. Então, a minha cabeça fica super em paz. Eu fico tranquila, porque eu Não já desagradando seu cliente, tá tá tudo tudo bem. certo. Essa semana eu fui chamada pelo juiz de inconveniente. Eu estava tentando falar e no meu momento de fala, garantido pelo Estatuto da OAB, e Sim, ele virou para mim e disse assim: a senhora é muito inconveniente. Eu falei: doutor, eu posso ser inconveniente, eu não tô aqui para lhe agradar. Eu não posso ser inconveniente para o meu cliente, para a defesa, mas para o senhor. Não vai mudar muita coisa a sua opinião. E é isso. tem que estar preparada, né, doutora, para essas Sim. coisas. Doutora, conte-nos qual foi o momento mais emocionante, assim, da sua trajetória. Acredito que tem muitos momentos, muitas coisas boas para contar, de histórias, mas que, assim, um momento que você se recorda mais, que mais te marcou. São inúmeros momentos e a maioria dos meus clientes me marcam de uma forma.
Mas esse caso em específico, ele me marcou muito, porque ele foi de uma senhora de 94 anos ou 96 anos, e nem tem nada a ver com criminal. E eu lembro que isso era Natal, era dia 24. A filha dessa senhora me ligou chorando, desesperada. Ela disse: "Doutora, eu estou muito desesperada. A minha mãe sobrevive à base de home care. O plano foi descontinuado e a empresa já veio aqui 3 vezes para retirar o home care da minha mãe. E ela tem 94 anos, ela não se movimenta, não se mexe. E assinar uma carta de morte para minha mãe, praticamente já pediu o atestado de óbito dela". E ela chegou chorando, desesperada, me ligou chorando, eu falei: "Pois traga a documentação no escritório". E eu lembro que na minha casa até foi uma certa discussão, porque: a gente tinha que viajar para Icatu, era Natal. Eu falei: "Não, a vida importa mais". Aí eu peguei e fiz durante o passei, assim, a entrada o tempo todo fazendo, e quando deu dia 25 de manhã, já saiu a liminar. Né, aí eu já liguei para o plano de saúde, já adiantei, eu falei: "Não, já saiu a liminar, ela vai ficar com home care e o plano vai ter que prestar assistência para ela". E tu olhar aquela senhora, que a filha dela também era uma mulher que estava em tratamento de câncer, e aquilo me marcou muito, porque eu entendi que a minha função enquanto advogada, ela estava muito além do que é ser advogada, ela estava com uma função de trazer justiça, trazer direitos, em certo momento trazer a vida. E esse foi um caso que me marcou muito. Muito bonito mesmo essa história, né. Imagina. E às vezes as pessoas não estão nem aí com as situações dos outros, né. E é muito importante ter pessoas como você para estar dando esse respaldo, né. Doutora, vamos falar do direito criminal, né. Qual o papel do advogado criminalista? Fala aqui pra gente, O papel que do não sabe. advogado criminalista é defender. Cada caso é um caso em específico, mas a nossa função continua sempre sendo a mesma, é garantir o devido processo legal. Digamos que a Ilka tenha cometido um crime. Quando ela comete um crime, ela não pode ser considerada culpada desde o início. Por quê? Porque todo ato pressupõe que teve etapas, então precisa ter uma investigação correta, precisa que o processo ande de forma adequada. Quem garante isso, quem garante o devido processo legal, é o advogado. Então, a função dele é garantir esse processo. Muitas pessoas pensam assim: mas o advogado encobre o crime, o advogado encobre o criminoso. Não. É porque é preciso entender que quando você comete um delito, você tem que ser punido pela lei e não ser punido por opiniões alheias. Quando o Código Penal ele descreve um crime, ele deixa específico o tempo de pena que é proporcional ao dano que a pessoa causou. E o advogado, na maioria das vezes, não busca uma absolvição. Claro que tem casos que a gente busca uma absolvição, mas o que a gente busca é que a pena ela seja uma pena justa. Imagina o seguinte, nós vemos vários casos em que bancos roubam milhões. Quantos banqueiros vão presos? O rapaz da esquina que roubou um celular, ele vai preso imediatamente. E às vezes fica muito mais Muito, tempo, muito né. tempo. Então a gente precisa garantir a proporcionalidade entre o ato que foi praticado e a condenação, se vier a ser condenado, que aconteça tudo dentro da legalidade. Porque existe sim, Ilka, muito excesso por parte do Estado, existe excesso nas forças estatais. Infelizmente, nós que advogamos nessa área o tempo todo, nós entendemos como que o judiciário e as instituições funcionam. E na grande maioria das vezes, elas não estão para cumprir o devido processo legal, sabe. É passa a mão na cabeça de fulano, pesa a mão na cabeça de ciclano. E quem é a pessoa que fica visando isso? Porque o Ministério Público, em que pese ser o órgão responsável por ser o fiscal da lei, ele é o acusador oficial. Quem realmente fiscaliza se cumpriu ou se não cumpriu é o É um advogado. advogado. Então essa é a função do advogado criminalista, é garantir o devido processo legal. Interessante que você falou que às vezes a gente sabe que os veículos de comunicação, eles são muito importantes, mas às vezes como a notícia é dada naquele momento, é como você acabou de falar,
parece que a pessoa já está condenada, Exatamente. né? E se não tiver um bom advogado, né, para lhe defender, para ir realmente ver a questão do que ele vai cumprir, do tempo de pena e tudo, não tiver aqueles jeitinhos, né, como se também a gente sabe, né, tá falando, realmente A comunicação ela é extremamente acontece. importante. O que a mídia, a função dela é informar, e é excelente. Hoje, por meio da mídia, assim, a velocidade com que as informações chegam é excelente. Sim, Só que a mídia, ela é formadora de opinião e ela não pode exercer o papel do juiz. Quando a mídia coloca uma notícia e ao invés de usar acusado, colocar o réu do processo, o autor do crime, ela já condena antes do juiz. isso é uma coisa séria, né, Às doutora? vezes a pessoa já está sentenciado e nem sempre a mídia está correta. Nem sempre é a visão. Digamos o seguinte: eu encontrei uma pessoa ali, a mídia pegou o exato momento que teve um disparo. Fulano morreu. Ela viu aquele momento, mas ela não viu o contexto, em que cenário, quem estava antes, quem procurou quem. Aí que o advogado vai reunir, né, Vai todas reunir. essas provas, né, Eu tive um avaliar a caso recente cena. que, inclusive, ele foi muito mediatizado esse caso. E a, a suposta vítima, né, colocou um cliente meu, dizendo que o cliente meu era que tinha ido lá no local e efetuado determinada situação. E já estava em todos os jornais, já estava em tudo, ele já estava não condenado, ele já estava sentenciado praticamente pela mídia. Quando ele entrou em contato comigo, ele falou: doutora, não fui eu não estava. Você estava onde? Eu estava em casa. Sua casa tem Câmera, tem câmera? Tem, doutora. olha Tem aí. leitura facial na frente? Tem. Seu carro tem GPS? Tem. Seu celular está conectado? Vamos reunir tudo aqui. Ele já estava com mandado de prisão expedido, uma prisão temporária para ele. Um homem sério, trabalhador, que passando por uma situação dessa, ela falou: doutora, eu tô desesperada, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho família, a minha filha foi para a escola e foi hostilizada, porque estão achando que fui eu. Eu reuni todas as provas, levei à delegacia e a gente conseguiu revogar o mandado de prisão dele. Por quê? Eu provei que não era ele, que ele não estava no local. Se ele não tivesse tido esse suporte, ele estaria preso. Porque na mídia era ele quem estava lá, quando na verdade não estava. Então é importante sempre ter um bom advogado para que faça a devida defesa. E assim vão acontecendo muitas injustiças, Muitas né, doutora? injustiças. Quando se não consegue provar, né? Doutora, defender um acusado é defender um crime? Não, nunca. Não se confunde a pessoa do advogado com a pessoa do indiciado, do acusado ou até do sentenciado. Por quê? Uma coisa que eu sempre me pergunto, digamos que, eu aqui, a doutora Nathalie, foi e cometeu um homicídio brutal, um exemplo. Ou cometeu um estelionato, qualquer coisa nesse sentido. Aí o criminoso vai lá no dentista, o dentista atende ele, querida. Ela vai no salão, a dona do salão vai atender. Vai no shopping, no cinema, o cinema vai absorver. Se não tiver mandado de prisão, vai entrar, o médico vai atender aquela mesma pessoa. Mas o advogado, se atender, é porque está concordando, não é? Nós não defendemos o crime, nós defendemos quem supostamente tenha cometido. E não para dizer que em tudo ele é inocente, mas para dizer que ele deve pagar dentro do que a lei diz que ele deve pagar. Como, por exemplo, que a gente vê muito em acidentes de trânsito. É comum acontecer acidente de trânsito. O acidente de trânsito, pela própria lei, ele é entendido que na maioria das vezes ele é culposo, ou seja, não há intenção. Você não pega um carro aqui e diz: não, hoje eu vou sair para matar. Peguei aqui meu carro e ia sair para matar. A primeira pessoa que eu encontrar na rua, eu vou matar. Não. Você vai numa viagem, está com a tua família, acontece uma determinada situação e você, se ainda mais se for num local distante, você vai, acaba batendo na pessoa e a pessoa morre. O que que vai acontecer naquele momento? Se tiver a comunidade lá, a pessoa vai morrer na mesma Vai hora. ser linchado, Vai como ser muita gente já lixado como viu, se né? ele tivesse de fato dado causa àquilo. Sim. Então, imagina se não tivesse o advogado. Eu defendo. Hoje eu tenho mais de 5.000 clientes ativos, de mais variados crimes. Mas eu não concordo, eu não defendo o crime. Eu defendo o ser humano
que está lá e que vai pagar dentro da lei, não fora dela. Então, geralmente as pessoas confundem muito quando eu vou para júri. Eu tenho que pedir escolta, na maioria das vezes, porque Imagino. a vítima lá, a família da vítima, não vai entender. Ele pensa que a culpa é nossa. Sendo que quem dá a sentença é o juiz, né? Mas eles acreditam que a culpa é nossa e isso não é verdade. O advogado ele é só um profissional exercendo a defesa dele. É bom a senhora andar mesmo sempre escoltada aí. Porque eu sofro muitas ameaças, muitas. Imagino, trabalhando nessa área, né? E às vezes, como você disse, a pessoa não entende, se deixa levar por aquele momento de raiva, né? Na hora dessas Dessas situações. condenações, é difícil. Doutora, direitos do cidadão em uma abordagem policial, quais seriam? A abordagem policial, quando ela acontecer, é o que eu sempre digo. Mantenha calma. Tem os limites do policial. A abordagem ela tem que ser uma abordagem respeitosa. E nem sempre, eu fui aqui abordado. Foi a primeira coisa que você deve perguntar para quem lhe abordou. Você dá o seu nome, dá os seus dados. Pergunte, teve alguma situação específica? Teve alguma denúncia? Porque você precisa saber. Se não for uma blitz corriqueira e a polícia te abordar, ela está te abordando por algum motivo em específico e é preciso você saber que motivo é esse. Fez a tua abordagem, não encontrou nada de anormal, ou se encontrar alguma coisa, ou tentar forjar alguma coisa, se você não tiver uma câmera instalada, você pode pegar o celular e gravar. É um direito seu. Você tem que gravar toda a atitude policial, porque o policial ele não pode ser inconveniente, ele não pode ser violento, ele não pode ser agressivo, porque ele está apenas revistando. E se você não sofreu, se você não ofereceu nenhum risco, nenhum perigo, e o que eu sempre digo, a polícia ligou lá o giroflex para você parar, não tem essa história de correr não, filho. Tem que Porque parar, se doutora. você correr, ele está entendendo que você está fugindo. Aí, dependendo da situação, ele pode até dar um disparo de prevenção. Então, se tá tudo certinho ou não, pare, deixe ele fazer a abordagem, mas se a abordagem for excessiva, comece a gravar e procure ouvidoria. Eu fui abordada, ele pediu a senha do meu celular. Não dê, você não tem obrigação nenhuma de fornecer a senha do seu celular. Mas às vezes a gente vê eles dizendo, não pode gravar, né? Não pode, Pode sim. não posso gravar, O que eu você sempre está me digo é- gravando. O que eu sempre digo, que tem várias abordagens policiais, que inclusive eles quebram o celular, eu sempre digo, ligue ao teu celular no Instagram e grave em live. É ao vivo. Se ele tentar quebrar teu celular, vai ficar registrado para todo mundo, Já né? foi. Porque o direito ele tem que ser respeitado. Ele é uma revista. Você não está ali passando por nenhum tribunal, por nada. Então tem que ser respeitoso, perguntar seu nome, pegar seu documento. Entendeu? Você não precisa, responda só o básico. E o que eu sempre falo também, se for levado à delegacia, delegado não é padre. Confessar, Tem que chamar o tem que chamar o advogado. advogado. E se não conseguir chegar ao advogado a tempo, sempre fique em silêncio. É um direito constitucional seu. É aquela história, tudo que você disser vai Será ser usado usado. contra você. Às vezes aquilo que você nem diz. Tem muitos casos que eu pego que já está na delegacia, o depoimento pronto, a pessoa só assina. Quando não vai com o advogado, é apanhando e assinando. Isso é uma realidade, existem vários casos na ouvidoria. Eu tô com um cliente recente agora, que teve uma determinada situação, ele tá preso, né? Pegou uma prisão temporária, e ele foi tirado à noite da unidade prisional e levaram para uma delegacia especializada aqui que não pode. E ele tem advogado dentro do processo. Se ele vai ser ouvido, se ele vai ser feito a cariação, tem que comunicar. E ele retornou para a unidade prisional todo inchado, bateram muito na cabeça dele, deram coronhada. Ele tá com isso aqui dele tudo roxo. Eu fui lá visitá-lo para me certificar e já comuniquei à unidade prisional. E ele diz, doutora, assinei vários papéis que eu não sei o que é, eu não li, eu não sei o que estava lá. Foi coagido para assinar, né? Totalmente coagido. Por quê? Porque eles precisam mostrar serviço, precisam dizer, não, eu resolvi o problema e tem que botar o pessoal para assinar para dizer que tá resolvido. E eu sempre falo, você tem direito constitucional ao silêncio. Doutora, não deixaram eu usar o meu direito constitucional. Você vai passar por uma audiência de custódia. Quando for passar pela audiência de custódia, o juiz vai perguntar, você sofreu violência policial? Sim. Tem que dizer. Porque aí vai a notificação do próprio Ministério Público direto para a delegacia que investiga esses crimes institucionais.
Mas em delegacia a regra é silêncio. Delegado não é padre, tá? Não tem essa história de se confessar para delegado, não. Olha, uma dica Viu? importante Nada aí, de minha confessar. gente. Doutora, quais são os erros mais comuns da população? O erro mais comum da população nessa área criminal, eu digo que é a falta de conhecimento. O que mais acontece de errado? Quando a pessoa é abordada a falar mais do que lhe é perguntado. Você não tem a obrigação de saber de nada. Ah, aconteceu determinada coisa, não sei. Não lembro, não sei. Ah, tem uma bolsa aqui no meu carro. É minha? Não, não é minha. Ah, e tal. Não sei mais o que, mas tá aqui, mas eu encontrei. Só falo na presença do meu advogado. Tá? Então, o maior erro hoje é assumir. Ou ir se confessar ou falar demais na delegacia. Numa situação dessa, é notar que no desespero de uma abordagem, de qualquer situação, você fique tão nervoso que você acabe falando coisas que não são para falar. Então, o que eu sempre aconselho? Silêncio. Você só pode falar, ninguém pode resolver. O delegado vai resolver teu problema? Não vai, filho, não vai. Quem vai dar a tua sentença é o juiz. Quem vai analisar é o Ministério Público. Eu vou falar para o delegado para quê? Essa falta de conhecimento. Ah, eles me obrigaram. E principalmente a questão de dar o celular. Ah, me dá aqui teu celular, destrava aí. Não, não vou destravar. Você não tem obrigação nenhuma de fornecer. O celular é seu, é pessoal. Se eles quiserem acessar o seu celular, que tem que ter a ordem judicial de extração de dados. Se não tiver ordem, não libera, doutora, eu não tenho nada a esconder. Não importa. Não dê. Quem está querendo, né, a polícia, né, o delegado, que peça para o juiz e ele autorize. Não tem essa história de... E outra coisa, não abra a porta da sua casa quando a polícia bater. Se não tiver mandado, não abra. Você não é obrigado a abrir. O domicílio, ele é inviolável. Ele só pode ser adentrado se foi um caso de flagrante delito comprovado e com ordem judicial. Não tem ordem judicial, fecha a porta mesmo. Ah, ele está arrombando aqui, começa a gravar em live. Que não tem obrigação, porque geralmente eles entram, arrombam a porta e depois vão dizer lá no depoimento que ela concedeu, que a pessoa concedeu para entrar, o que não acontece. E eles nunca chegam pedindo, por favor, dá licença, muito pelo contrário. Eles já chega quebrando tudo. Esses são os erros mais comuns. Entendi, importante a gente saber mesmo. Doutora, me conte assim um caso bem marcante dessa área criminal. Um dos casos mais marcantes que eu tenho e que para mim assim foi uma vitória enorme, foi um caso de uma suposta pedofilia. O que foi que aconteceu? Tem um cliente, né? Teve uma operação da Polícia Federal, e a operação da Polícia Federal, que geralmente as operações da Polícia Federal, elas são feitas de uma forma muito preparada. Não é qualquer operação. Aí teve essa operação aqui, isso acho que aconteceu em 2019, 2020, mais ou menos nesse período de pandemia. A Polícia Federal foi e pegou uma prisão preventiva para esse cliente meu. Na prisão preventiva, ele estava sendo indiciado por vários casos. Mas o que que acontece, na verdade? Ele tinha um grupo de WhatsApp, esse grupo de WhatsApp que esses homens acabam utilizando para ter conteúdo maior de Sim, 18, né? fica compartilhando. Fica compartilhando. E a Polícia Federal tem vários sistemas hoje, no Google, na Microsoft, tem vários que rastreiam esses links que tem conteúdo que envolve menores de idade. E mandaram, no caso da mídia dele, toda a mídia dele é direto para o Google Drive e ficava tudo salvo, eles já tinham programado. Aí nesse grupo caiu um vídeo, né? Caiu um vídeo que envolvia crianças. E como tudo salva, ele acabou salvando. Quando foi para a Polícia Federal disse que ele não suportava, que ele poderia ter sido quem executou e ele poderia ter guardado conteúdo desse cunho. Inclusive, a filha dele, ele tinha várias fotos no Facebook, no Instagram da filha, menor de idade. Só que era a filha de fralda, a neném de fralda, a neném só de calcinha. E esse tipo de conteúdo também é rastreado. Inclusive, as pessoas que postam isso no Instagram já sabem que o Instagram vai lá e coloca várias restrições. E ele encaminha direto para a Polícia Federal. E aí, esse rapaz que tinha uma vida boa, que era um gerente de uma empresa de logística, que tinha toda uma família estruturada, tinha essa filha dele, passou por essa prisão da Polícia Federal. A primeira coisa que eu olhei, eu falei, não, esse tipo de crime aqui não é competência da Polícia Federal, não.
já tá errado que não é para a Polícia Federal. Então, a gente vai analisar a competência é da Justiça Comum. Aí eu verifiquei e, assim, era uma situação muito complexa, porque quando tu vai tratar desses casos, até no próprio judiciário, tu já não é muito aceita, porque entende, ela tá concordando com pedofilia. Não, de maneira nenhuma. Mas é porque eu sabia que ali não era um caso de pedofilia. E ele sofreu muito, ele foi abusado dentro da. Porque a verdade, existe a verdade que se mostra, né? O sistema de segurança está cuidando de tudo, o preso não sofre, nós temos referência nacional em segurança. Só que o que acontece lá dentro é outra história. Isso não vai para a mídia, porque não tem câmera lá dentro, não tem nada. Mas tem essa política de agressão, sim, dentro das unidades Doutora, a gente prisionais. ouve muito falar sobre isso, que inclusive quando eles chegam, o agente penitenciário, né? Que agora antes era carcereiro, né? Era o nome. Eles próprios já falam, né? Para os presos, todo mundo já fica sabendo qual é o crime cometido. E Exatamente. quando chega um tipo de artigo desse, aí Aí é complicado. eles não Por isso que a perdoam, né? unidade prisional, ela separa. E esse sistema, ele é um sistema tão, como é que eu posso falar? Tão complicado, por quê? Porque eles têm até um apelido, são chamados Jacks, né? Assim que funciona na unidade prisional. Então, fulana é Jack, a fulana é Jack não merece nada. Porque, assim, nem as próprias organizações criminosas toleram um crime de pedofilia ou de estupro. Até aqueles que são integrantes de organização criminosa, eles são cortados porque é um tipo de crime que é intolerável pela sociedade. Agora, imagina você não ter cometido. E esse cliente meu, a gente sabia que não tinha sido ele, porque eu verifiquei as provas eram frágeis. E ele sofreu abusos, violência, tudo que tu possa imaginar de ruim. E ele ficou 1 ano preso e foi 1 ano de luta minha, Imagina tentando o marcar trauma, né, audiência. doutora, E dele. vai para um lugar, vai para o outro, a mãe sofre, a família sofre. E eu via que havia muitos erros no processo. Então, a primeira vitória foi retirada da Polícia Federal, porque realmente não era competência da Polícia Federal. Aí, o que eu fiz? Estrategicamente, eu falei, tá, vou chamar todos os peritos aqui. Porque em nenhum momento a perícia afirmava categoricamente que a mão que aparecia no vídeo era dele. Ele tinha uma cicatriz aqui na mão. E no vídeo dava para ver nitidamente que a pessoa que estava lá não tinha nenhuma cicatriz. Aí eu fui atrás do boletim médico para provar desde quando ele tinha essa cicatriz. Fui pegar toda a localização para provar que ele não estava naquela localização e provar que aquele vídeo não foi produzido por ele. Mas o grande X da questão, e que isso me marcou muito, foi porque chegou um momento de desespero que eu disse: ninguém tá me ouvindo, eu tô batendo pra A, pra B, tá um vai e volta, agora chegou a audiência, qual estratégia que eu vou usar? Porque eu sabia que aquele homem era inocente. Aí eu falei, não, eu vou chamar o perito, chamar a delegada, eu vou chamar todo mundo que fez parte da investigação e vou pesquisar, vou fazer perguntas sobre isso. Mas eu lembrei, eu disse, não, eu cursei engenharia, todo sistema tem um erro. Fui estudar sobre o sistema, entrei em contato com uma outra amiga minha que tinha feito engenharia elétrica junto comigo. Aí eu lembrei que ela era professora, né, nos Estados Unidos. Eu falei para ela: esse sistema que a Polícia Federal utiliza, ele é seguro? Ela falou: não, existem vários erros. Eu falei: vou te mandar esse caso aqui, a forma como foi analisado. Encontra os erros desse sistema para mim. Ela mandou todos os erros. Ela disse: doutor, é isso, aquilo e aquilo outro. Numa linguagem que eu entendia, né, pelo curso de engenharia. Aí eu falei: pronto, tá aqui o erro. Fomos para a audiência, chegando na audiência, na hora de confrontar as provas, eu perguntei para os peritos: você consegue afirmar com 100% de certeza que foi ele? Não consigo. Perito 2, você consegue afirmar com 100% de certeza que foi ele? Não consigo. Fez a análise dos traços da mão? Doutora, os traços da mão indicam que pode ser. Poder ser não é. Ainda mais quando o réu é um réu de cor preta. Vamos utilizar assim, ele é negro. Mas eu sempre falo a questão, porque é o que eles dizem. Não, é preto e pobre. Porque, no fundo, o sistema, ele é um sistema preconceituoso. Mas foi combatendo, eu falei, não, eu tenho uma testemunha-chave aqui, que é a engenheira fulana de tal. E ela entrou e debateu e provou que o sistema estava errado, porque sistema erra. E advogado tem que ir lá na perícia e ele foi absolvido dos crimes e foi comprovado que ele era inocente. Porque nem sempre uma operação grande da Polícia Federal, por ter a estrutura que a Polícia Federal tem, indica que de fato aquela polícia está correta. Então, quando eu consegui, que é assim, todo mundo ficou, Nathalie, como é que conseguiu? Eu falei, advogado tem que pensar fora da lei. Se é um caso que existe perícia, vamos periciar.
E ele, e eu lembro assim com muita questão desse caso, porque ele ficou com todos os bens bloqueados, não voltou para o serviço, então estava sem dinheiro nenhum para nada. A mãe dele, quando foi falar comigo, ela disse assim: doutora, eu trabalho na feira, eu vendo perfume, eu não tenho como lhe pagar, mas não solte a mão do meu filho. E tu sabe aquela simplicidade daquela mulher? Quando eu liguei para ela, eu disse: pode buscar, que ele saiu, foi absorvido. Aquele senso de justiça que tem dentro de você e diz assim: ó, valeu a pena. E nem sempre as autoridades estão certas, então a gente precisa encontrar o erro, mostrar o erro e dar um novo sentido para a vida dessas pessoas. E você precisa ter um bom advogado comprometido para que vá reunir todas essas provas para poder, né, lhe Exatamente. defender, doutora, porque senão também não Senão vai, não né? vai. Doutora, vamos falar de direito à moradia, né? Porque eu vi que você também, né, atua muito nessas causas. Qual o papel do advogado nesse direito à moradia, né? O direito à moradia é a minha grande paixão. Eu amo, mas assim, é um amor que vem de dentro, Mais do sabe? criminal? Mais Mais do do que o quê? criminal. Mais do que o É criminal, mesmo. porque o direito criminal ele é um direito de estratégia, de inteligência, é um direito técnico, onde tu vai fazer análise de prova disso, daquilo. O direito de moradia, ele é um direito que faz você ver a pessoa, a condição, a família, e geralmente são pessoas de muita baixa renda que não conseguem efetuar pagamentos honorários. Não é um dinheiro que, eu posso dizer que não é uma área tão rentável, mas é uma área que é transformadora. E qual é a função do advogado nesse papel? É fazer com que o direito à moradia ele seja de fato respeitado, porque a gente sabe que a propriedade ela precisa cumprir com a função social dela. Ela precisa ser utilizada para um plantio, para uma moradia. E o que a gente vê hoje são inúmeras pessoas, muitas áreas devolutas, e inúmeras pessoas sem acesso à moradia, sem ter acesso a uma moradia digna. E na maioria das comunidades às quais eu atendo, todas as vezes que eu vou lá, me corta o coração. A gente chega lá dentro, olha casinhas tão humildes, casinhas de PVC, casas cobertas de lona, áreas sem banheiro, sem um pingo de estruturas higiênicas, pessoas que não têm o mínimo. E quando eu vejo que tem gente que quer tirar o mínimo de quem não tem nada, porque tudo que Nada. ele tem é aquilo, aí eu não. Para mim, assim, mexer com uma das minhas comunidades, Ilka, eu viro uma fera. Desperta Imagino. a malévola assim no mais profundo dela, porque eu não aceito. Eu não aceito o desrespeito a essas pessoas que já são pessoas em extrema vulnerabilidade social. Quais são os casos mais frequentes Nessa área de nessa direito à área? moradia, Sim. é a questão da ocupação mesmo. São as ocupações, não são invasões, tá? Não são invasores, Hum. são ocupantes. Então, mas existem diferentes casos, né? Só que quando se fala do direito à moradia como um todo, os mais recorrentes são a questão da regularização das ocupações. Aí a gente vai para as ações possessórias. Ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse, interdito proibitório, regularização fundiária. Mas, na maioria das vezes, os casos que eu sempre estou ajudando a comunidade são casos de ocupações. Sim. E são muitas pessoas, né, doutora? Tenho Hoje eu olhado. estou com algo em torno de representando aproximadamente 10 mil pessoas. E esse final de semana eu viajei até a reserva do Gurupi. E lá é uma quantidade de quase 3 mil moradores que moram naquela área há mais de 40 anos, construíram suas vidas, suas famílias, e agora saiu uma ação de reintegração para que eles desocupem sem ter nenhum manejo. Aí não dá, eu vi pessoas idosas, pessoas de 80 anos, mulheres que sempre trabalharam na roça, que construíram a vida naquela terra. Imagina agora para essas pessoas que vão precisar se retirar, Só agora vão ter a vamos. sua história apagada. Eu falei para eles, vocês iriam, mas agora eu assumi a responsabilidade e a gente vai lutar até as últimas vias. E diga pra gente como agir diante desse despejo. É o que eu O que sempre que é digo. feito? O que eu sempre digo é: se eu for a tua advogada desde o início, a gente vai lutar para nem ter despejo. Mas se já tiver uma ação de despejo, procure um advogado imediatamente. A regra é não espere ser despejado, não espere ter
Busque um advogado. Eu não tenho condição, então busque a defensoria. Busque o seu direito antes que ele seja violado. Eu estou aqui com uma ação de despejo. O despejo ele não é automático. Então, o oficial de justiça, seja de despejo ou de uma reintegração de posse, o oficial de justiça ele vai ter que, primeiramente, te intimar e vai te dar o prazo. Ele vai dizer, olha, tu tem 15 dias para sair de forma voluntária. Se em 15 dias tu não sair de forma voluntária, vai sair com força policial. Então, em 15 dias, tu vai preparar a tua defesa, vai buscar o advogado, o defensor público, para que possa resolver o problema. Mas a regra é, haja antes de uma reintegração de posse, que é nos casos que eu mais atuo. Uma reintegração de posse não pode acontecer de qualquer forma. O que eu vejo muito hoje, Ilka, é os supostos donos de propriedade não acionam a polícia, contratam jagunços, uma segurança privada e manda bater em todo mundo. Não pode. Isso não pode. Se tem uma ação de reintegração, quem é que vai fazer? O oficial de justiça que vai comunicar. E somente se não for agravada a decisão, se não for revestida a liminar e se passar do prazo da desocupação voluntária, é que a polícia poderá ser acionada. No entanto, a polícia não pode ser acionada imediatamente. A polícia não pode entrar assim. Vai ter que passar por tem que cumprir certos requisitos. Primeiro vai para os direitos humanos analisar. Os direitos humanos vai ver se está consolidado ou não está a propriedade, se tem criança, se tem mulher, se tem idoso, se tem deficiente. Vai fazer uma avaliação social. Por meio da qual a ECV, depois dessa avaliação social, é que eles vão dizer se há ou não condições da polícia entrar. Se a polícia adentrar sem esse procedimento, é caso de ouvidoria, ou até mesmo de acionar a justiça militar, porque não pode. O direito ele tem que ser respeitado e a ordem judicial ela só tem validade se ela for cumprida dentro dos ditames legais. Se não for, é nulo para todo mundo. Entendi. Por isso que é importante a gente saber dos nossos direitos, né? E ter alguém para estar buscando esses direitos para a gente também, né? Doutora, quando procurar um advogado, né? Eu costumo dizer que o que que um advogado faz? Um advogado ele é um solucionador de problemas. A minha função é resolver o problema. Se tu tem um problema, o advogado vai solucionar, se for uma questão jurídica. Então, quando buscar um advogado? Todas as vezes que tem um problema da qual você não consegue resolver. E procure o advogado enquanto o problema ainda está pequeno. Porque senão o problema fica maior e as chances de resolver acabam diminuindo. Verdade. Vamos falar agora sobre empreendedorismo e liderança. Como surgiu o empreendedorismo na sua vida? Desde a minha infância. Eu morei aqui, como eu falei, vim morar sozinha em São Luís para poder estudar. Meu pai, vendedor ambulante, famoso caixeiro, né, como o pessoal fala, vendia panela, coxa de cama, livro. E desde pequena, acho que desde os 10, 9, 11 anos, eu já acompanhava papai nas vendas. Então, ele saía para vender e quando era o meu período de férias, eu dizia, não, eu preciso de dinheiro, então eu vou passar minhas férias todas vendendo. Era acostumada a botar aqueles maculãozinhos, vender panela de porta em porta, vender coxa de cama, toalha de banho, livro, tudo que meu pai vendia, eu vendia também. Vendia eu, papai e mamãe. A gente saía a família toda aí no interior vendendo. E naquele momento eu já entendia a necessidade de empreender. Papai, ele sempre falou para mim, desde criança ele me criou dessa forma, ele disse: "Não há problema que você não resolva. Você vai chegar onde você quiser. Não importa, minha filha, se tu vai estar suja, se tu vai estar queimada do sol, teu dinheiro precisa ser limpo. E você pode chegar onde você quiser." Ele sempre dizia para mim: "Minha filha, nunca deixe um homem te tocar." Meu pai padrasto, né? Porque o meu pai já é falecido, meu pai padrasto, que é o vendedor ambulante. Então, ele me ensinou a ser assim, a viver dessa forma, porque era assim que a gente colocava comida em casa. Então, não era trabalhando para uma outra pessoa, era trabalhando para si. E desde criança veio isso, assim, eu sou uma vendedora nata. Vender sempre foi a minha maior especialidade. As pessoas costumam dizer que eu vendo avião caindo. Porque o que é a venda se não uma boa comunicação? E empreender é isso, é entender o que você quer, ter resiliência, entender que nada é fácil no começo, mas que se você persistir, você logra êxito. É verdade.
o que você aprendeu liderando, né? Liderando, eu aprendi a me conhecer, aprendi a conhecer os meus limites, aprendi a respeitar as pessoas, conhecer os limites das pessoas, mas aprendi que, acima de tudo, um líder não é um mandante. O líder não é uma pessoa que impõe ordens. O que é um líder? O líder é aquele que olha para a equipe dele e rema junto. O líder é o que direciona. O líder é o que mostra, que pega o potencial de cada um, é o que consegue ver, o perfil de fulano é esse, ele é uma pessoa mais ativa, o outro ele é mais silencioso, mas ambos são bons no que eles fazem. O líder é aquele que identifica a qualidade de cada um e coloca no lugar certo. Porque no lugar certo as pessoas produzem. E o líder é isso. Conhecer a equipe e colocar cada um no lugar certo, mas olhando como seres humanos e não como produtores de dinheiro. Que é o que mais acontece, né, Exatamente, doutora? que aí não é o líder, é o chefe, né? Chefe. Como nasceu sua atuação social? Como é que veio essa vontade? Desde criança e veio com meu padrasto, né, que é quem eu chamo de pai muito carinhosamente. Eu lembro acho que eu deveria ter uns 7 anos. Nós morávamos numa casinha de barro, né, uma casinha bem pequenininha, coberta de taipa. E nós só tínhamos uma casa. Só tínhamos nessa casa uma cama, que era a cama de papai e mamãe, e eu dormia na rede, eu e os meus irmãos. E nós tínhamos um vizinho, que esse vizinho teve câncer. E esse senhor dormia na rede. E a gente fui lá visitar ele com meu pai. E aí o rapaz falou que o médico tinha dito pra ele que ele não podia mais dormir na rede por causa do problema dele de saúde. Mamãe tinha saído para trabalhar. O que faz papai? Papai, minha filha, bora aqui. Desmontamos a cama, que era a única que tinha, e ele levou para aquele cidadão. Quando mamãe chegou, mamãe não entendeu nada. Ele disse: minha filha, a gente vai dormir aí no Vocês só sofá. tinham essa Só tinha essa cama cama e papai e deu. ele deu. Quando eu saía na rua com o papai, se papai encontrasse alguém descalço, ele dava o chinelo dele. Então, assim, eu aprendi dentro de casa o que é o cuidado social. E isso fez com que eu crescesse voltada para isso, né? E por isso que eu falo que eu tenho um amor que transborda no peito por essas causas. Uma compaixão, né, doutora, Eu também. gosto Porque você demais. nasceu vendo isso, né? Exatamente. Cresceu Meu com pai essa sempre dizia para mim que inspiração. ninguém tem tão pouco que não possa dividir. É verdade. Vamos falar agora sobre um conselho para outras mulheres. Quais seriam esse Meu, conselho que você pode dar? todas as vezes que alguém me pergunta, eu sempre digo: o meu conselho se resume em uma palavra: comece. É impossível você você plantar dedicação e não colher sucesso. Comece. Minha família me apoia, comece. Minha família não me apoia, comece. Meu marido tá do meu lado, comece. Meu marido não tá do meu lado, comece. Ninguém precisa acreditar em você. Ninguém é obrigado a acreditar em você. Seus erros, suas consequências, suas conquistas, seu sucesso. Boas ou ruins, quem vai passar é você. Ninguém sente o que você sente. Todo ser, ele é um universo. Todo mundo tem um porquê de existir, tem um propósito na vida. E você só vai saber começando. O momento perfeito, Ilka, não existe. O momento perfeito é agora. Porque perfeição e preparo se constrói. Ninguém nasce pronto. Nós nascemos criança e morremos idosos. Então, o conselho é: comece, inicie, com apoio e sem apoio. Você pode. Mulher pode. O que é a mulher, senão uma grande solucionadora de problemas? A gente passa a nossa vida inteira resolvendo problema. E a gente Importante é sempre começar, né, consegue, doutora? Dar o exatamente. primeiro passo, né? Eu sempre falo: eu vou fazer isso, só vai. Só vai e tu vai sabendo se é bom ou ruim no começo. Se for ficar esperando a hora certa, né? Não espere não, Tem minha filha. que... A mulher é empoderada mesmo, ó. E o desafio das mulheres líderes? Quais são esses desafios? O desafio da mulher líder, primeiro, é ser respeitada.
Porque eles ainda nos colocam nessa condição de, é só uma mulher, é mulherzinha. O primeiro líder da mulher, o primeiro desafio da mulher líder é conseguir o seu espaço. É se impor. E quando eu falo se impor, não é exigir, não é ultrapassar o limite das pessoas. É dizer, eu te ajudo, estamos aqui para crescer juntos, mas aqui eu exerço o cargo de liderança porque eu consigo ter uma visão mais ampla. Então, eu dou o direcionamento e conquistar as pessoas em sua volta para que ela siga o direcionamento. O grande desafio é conquistar o seu espaço, ser respeitada e lidar com pessoas e saber equilibrar família e trabalho. Porque se você é líder, mas você não deixa de ser mulher. Se você é líder, você não deixa de ser filha, não deixa de ser esposa, não deixa de ser mãe. E você precisa entender tudo isso, porque nós mulheres sofremos muito mais exigência. Enquanto você é líder, você trabalha, se de repente acontecer alguma coisa dentro da tua casa, meu filho teve uma conduta desviante, cadê a mãe que não viu? Onde é que a mãe tá? A culpa na mãe, né? Aconteceu tal, cadê a mãe? Cadê a esposa que não viu? Então nós temos uma cobrança muito grande. O nosso desafio é saber mostrar o nosso valor e conquistar o nosso espaço. É verdade, doutora. Gente, estamos chegando quase ao finalzinho aqui do nosso bate-papo. Antes disso, nós vamos fazer um bate-bola aqui, doutora. Eu vou te perguntar algumas coisas, você vai falar o que vier na cabeça, tá? Um sonho seu, conte pra gente. Ser mãe. Uma inspiração. Inspiração como advogada, eu tenho a inspiração da Florence Rosa, que é uma criminalista que eu admiro muito. Agora, minha inspiração como mulher é a minha mãe e a minha avó. Uma qualidade. Eu sou leal. Um defeito. Eu sou uma pessoa que as pessoas sempre dizem que eu tô ligada no 220. Que eu sou uma pessoa extremamente agoniada, é pra agora, é pra ontem. E nem todo mundo caminha no meu tempo. Então, meu defeito talvez seja não entender que cada um tem o seu próprio tempo. É meio que um defeito que não é defeito, né? Pois é. Porque tem muita gente que é muito passiva, né? Fica É. esperando aí, não dá. Doutora, um livro que você já leu, que você esteja lendo, que também Para mim é um livro muito que bom. nunca vai sair de moda. É um livro que eu li, que eu leio e que eu espero ler até o fim da minha vida, que é a Bíblia. Especificamente o livro lindo. de Eclesiastes. Que lindo. Um momento inesquecível para você. Enquanto família, o momento inesquecível da minha vida, eu acho que foi exatamente no dia que eu me formei. A minha colação de grau, eu fui a primeira pessoa a se formar da minha família, né? Então eu fui a primeira a quebrar um ciclo que existia e trazer todos os outros que vieram depois de mim também para quebrar esse ciclo. Então, naquele dia, olhar o esforço da minha mãe, ver a minha mãe feliz, ver a minha avó feliz, é um momento que me marcou completamente. Imagino o orgulho deles, É. né, com você. Doutor, o que é justiça para você? Justiça para mim é dar a cada um o que merece, seja bom ou ruim. Não existe um conceito hoje jurídico, não existe um conceito filosófico de justiça. Todos diziam que não sabe o que é justiça. Aristóteles tinha um conceito, outras pessoas tinham um conceito de justiça, só que nem sempre o conceito de justiça tem a ver com o judiciário, porque o judiciário, ele faz o que está na lei, nem sempre a lei ela é justa. Então, justiça é dar de fato a cada um o que merece, seja bom ou ruim. Sim. Esse é o meu conceito de justiça. E de liberdade? O que seria a liberdade? A liberdade para mim, enquanto advogada, que é o que eu trabalho, esse para mim é o meu foco número 1, é sempre dar liberdade. E é preciso entender que quando a pessoa está presa, o único direito que ela perde é a liberdade, todos os demais ficam. É para ficar, né? A gente sabe que não é, mas é. A liberdade para mim, ela é a essência da vida. Está preso, está morto. Existem várias prisões. Tem pessoas que cometeram crime e não estão na cadeia, mas estão em prisões mentais, que também é uma prisão. Liberdade é você poder viver. A liberdade, para mim, é a essência da vida.
Me defina a Nathalie em uma palavra. Resiliência. Eu sou uma pessoa muito resiliente. Deus e eu sabemos tudo o que eu passei, tudo que eu passo, mas a minha cabeça nunca passa em desistir. Eu entendo que primeiro eles te criticam, depois eles te apoiam. E eu não tenho medo de críticas, não tenho medo de desagradar, não tenho medo de ser eu. Eu sou assim. Então, a palavra que me define hoje, Ilka, é resiliência. Doutora, eu queria agradecer demais aqui tua presença. Chegamos aqui no finalzinho. Gostaria de tê-la em outros momentos aqui também para a gente estar conversando mais, né? Tem muitos assuntos para a gente falar. E eu gostaria de, antes de terminar, que você olhasse para aquela câmera e deixasse seu Instagram, deixasse uma mensagem que você quiser falar. Fique à vontade. Meu Instagram é Nathalie Malévola. É só colocar Nathalie Malévola, Nathly, e vocês vão encontrar. Quer saber quem eu realmente sou? Coloca o meu nome lá no Google, que o IA lá vai te dizer tudo. Hoje dá para saber tudo sobre a pessoa. Ele fala exatamente quem eu sou. Você pode colocar assim, doutora Nathalie Malévola é uma boa advogada? Ele vai te dar meu histórico inteiro. Mas mais importante aqui do que falar quem eu sou, falar onde me encontrar, é deixar uma mensagem para todas as mulheres, mães, líderes, ou aquelas que estão tentando se encontrar, que ainda não se encontraram. Existe um espaço para todas nós. Existe um espaço para cada uma. E a minha mensagem é, enquanto mulher advogada, enquanto líder, enquanto empresária, que atua principalmente nessa área da liberdade, é que eu sou uma mulher que fala. E quem atua nessa área precisa entender que mesmo no erro existe humanidade. Não é um preso, é um ser humano. Não é só ele que está ali, tem toda uma família. Antes de julgar uma pessoa, entenda a primeira situação, todo mundo tem uma história. A vida é feita de escolhas, claro que é feita de escolhas, mas a vida não é justa com todo mundo. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, nem todo mundo teve a oportunidade de ter uma boa criação, uma boa educação. O que se esperar de pessoas que crescem em famílias que são desestruturadas, em famílias disfuncionais? O que esperar de pessoas que vivem numa comunidade onde acorda com o crime e dorme com o crime? O que esperar de uma comunidade? O que esperar das pessoas que vivem em um meio social onde a referência é um traficante e não um professor ou pessoa que tenha? Crianças que já nascem nessa família não conheceram outro mundo. A minha mensagem é: não julgue. Vamos tentar melhorar a vida dessas pessoas? Vamos tentar levar desenvolvimento para esses locais, em locais que não tem uma escolinha de futebol, em locais que não tem uma escola de música, um local que não há espaço para o conhecimento, sempre vai sobrar espaço para o crime. Então, o que a gente precisa ver é que por trás daquela pessoa que está respondendo, existe uma família, existe um ser humano e todo mundo merece uma segunda chance. É isso aí. Doutora, muito obrigada, viu, por compartilhar um pouco da sua trajetória. Sei que você tem mais coisas para falar, mas gostamos muito de conhecer mais um pouquinho da doutora Nathalie, viu? Gente, obrigada a você que está nos acompanhando em mais um Primecast e aguardo vocês, viu? Até a próxima.